Quando um espírito está no astral e passou por uma experiência em que saiu dela numa condição falitiva, ele encontra do lado de lá uma cortina que disserra de possibilidade e preparação que ele pode fazer para tentar de novo. Porque a misericórdia divina, ela não cerra uma porta diante de mim, ela abre. Mesmo quando a minha fraqueza, ela me leva a rolar uma situação irresolvida, pendente, e a qual eu vou precisar dar acabamento, uma demão moral, refazer. Isso é proposto para mim como uma nova experiência que eu diviso e vou em busca daquilo no astral mesmo, quando me é oferecido capacitação, direcionamento, curso, intensivão, para aquilo que eu vou ter que viver. Por isso que aquele que sai daqui e percebe na retrospectiva moral da própria situação que faliu, ele vai encontrar uma porta que se abre pela bondade divina, que o concita a começar de novo. Mas não pega ele e joga aqui a queima-roupa. Ele é convidado a um preparo, a uma orientação, a ouvir palestra instrutiva, a receber tratamento direcionado para a sua situação, a analisar aquilo que viveu, para divisar que tipo de couraça, armamento, munição moral ele precisa ter com ele. E a fazer um cheque de vista daquilo que ele avançou e onde ele travou na sua experiência. E quando o espírito ele entra nessa relva, nesse caminho, ele acaba por acolher e com o tempo aceita ficar anos no astral, fazendo curso, intensivão e num preparatório para, quando voltar, ter menos risco de cair de novo e poder recrutar um arsenal de possibilidade baseado no preparo e no intensivão que fez. Mas é curioso perceber que, mesmo em meio a esse cuidado que existe no astral de me preparar, de me ajudar, quando se entra e mergulha na carne, acontece de rente um fenômeno que tem efeito turbativo na minha percepção, que é
a obliteração da lembrança e daquilo que me fez chegar até aqui. Porque se eu pudesse ter claro o que eu precisei fazer, o caminho que eu trilhei, o auxílio que eu recebi, o suporte para estar aqui de novo, numa nova tentativa, eu valorizaria com um outro paradigma estar aqui, com uma outra, um tom, essa realidade. E é preciso considerar que eu não faço isso sozinha. Ser preparada e voltar é resultado de uma equipe que trabalha harmônico, cinético para me auxiliar. E perceber como isso é complexo, trabalhoso, me faria valorizar diferente o que acontece. No livro Os Mensageiros de Psicografia de Chico Xavier, no capítulo que fala da queda de Otávio, ele fala um pouquinho que ele ficou 30 anos no astral, recebeu um preparo e 6 benfeitores que o auxiliaram, para o qual ele acabou rolando um débito de vulto, voltaria quando ele viesse na condição de órfãos dentro da casa dele, que ele precisaria colher por ser ali da casa onde estava sua madrasta, haja visto o pai havia falecido, e três que era filho da madrasta com os 3 ali que tinha na casa dele. E esses 6, ele acabou que se deixou tomar pelo asco, pela ojeriza, tanto pelos crianças ali que moravam com ele, quanto pela madrasta. E acabou que, mesmo sendo chamado pela espiritualidade na casa dos 15 anos a despertar para o direcionamento da força mediúnica que ele precisaria e ao qual tinha comprometido, ele acabou que se afastou e seguiu um caminho quando, na sequência, o pai contraiu segunda núpcia e se viu numa indisposição gratuita com essa madrasta, e inconseguinte com as crianças ali que moravam com ele. E isso reflete o risco que ocorre, porque mesmo que eu tenha recebido um intensivão,
um aparato de possibilidade, de recurso, de diretiva. Pode acontecer que no escaldo da carne, na fermento da situação, haja um quebra de percepção, de força para o desiderato e que aquilo me chama e me chama para despertar para o que precisa. Mas eu posso optar por uma inconsciência, por uma hipnose sombria, por uma recusa, um fechar de olho àquilo que precisa ser feito. E esse é um caminho que que me leva a dissipar informação, treinamento no jogo da inércia, da inatividade e a perder possibilidade naquele momento. E ele acabou que deixou as 6 crianças ao abandono. A madrasta havia ido para um leprosário e perdia a oportunidade redentora que se desenhava para ele. Porque a consciência mediúnica é algo que está em desenvolvimento. Se for olhar o prospecto da mediunidade e do ambular do espiritismo, é recente. Antes, acontecia atendimento pela espiritualidade, existia a faculdade mediúnica, mas era algo ainda dormido para a percepção. O despertar e a crisol da mediunidade está acontecendo passo a passo. E no confronto com a luta redentora, isso se acrisola. No desafio do tete-a-tete energético, isso ganha fluxo. E nesse fluxo é possível acrisolar e descobrir um caminho que se siga. Por isso que quando alguém chega aqui, tem contato com essa realidade da mediunidade, é preciso valorizar. Primeiro porque eu não sei o que precisou acontecer com clareza para me estar aqui e ter contato com a mediunidade nesse momento. Segundo porque eu não sei quando eu vou conseguir ter contato na carne com essa realidade de novo numa próxima vinda.
um contato direto com a mediunidade, com a consequente chamado para aprimorar isso. Pode acontecer de, na próxima vinda minha, isso ser antes da idade que isso pôde acontecer com a minha ou depois. Por isso que tudo me convida a aproveitar e a estudar, desenvolver minha mediunidade, meu calibre mediúnico, moral, para o trabalho em vista. E, de acordo com o ângulo em que eu paro, isso prejudica ainda mais essa percepção. Me coloca no anuvio, uma tempestade moral, e dificulta. Até quando eu me permito demorar em situação irrelevante, sem maior monta, de insignificância, e que eu opto por persistir naquilo, rodar em torno daquela situação, como que numa teimosia moral de querer adentrar uma situação a qual eu já deveria ter superado e seguido. E aquilo fica claro para mim, até pela via intuitiva, da inspiração, do insight. Aclara para mim que é preciso seguir, que o adiante me espera, que parar numa conjuntura menos digna, desnecessária, me atrasa, complica meu passo, me estaciona, me contamina de elemento nocivo, desnecessário, injustificável. E por isso o chamado, ele vai ser para fazer essa diretiva, seguir essa rota de avançar. Porque quando há uma decisão de avançar, de optar o desejo de seguir, mesmo em meio à pior gratuidade, isso per si me calibra, me fermenta, me escalda, me tempera para seguir. Porque nós estamos numa realidade onde a inimizade ela é gratuita. Numa conjuntura como essa, mesmo em meio a uma sombria gratuidade que vem ao meu alcance, se eu opto por seguir, eu retempero minha possibilidade, minha visão, minha audição, minha clarividência, minha clareaudiência, para caminhar e desenvolver o latente mediúnico em mim, a possibilidade espiritual que trago, disponibilizar a serviço do outro o que alcanço, aquilo que consigo recrutar, e disponibiliza isso.